Fala galera, tudo bem? Ted Martins do Movimento São Paulo Conservador. Estou aqui de volta nesta semana no canal Ted Martins via YouTube para falar sobre um tema delicado que vai agradar um, desagradar outros, mas traremos o nosso ponto de vista sobre toda essa polêmica que está envolvendo aí o professor Olavo de Carvalho, os militares, o governo Bolsonaro, e a partir de então você ter o seu próprio pensamento, a sua opinião sobre este tema, essa polêmica que está mais uma vez tomando de conta das mídias convencionais, das mídias sociais principalmente, tem dado o que falar, né? Então, vamos conversar. Bom, galera, nas 2 últimas semanas foi o que mais se falou, nas mídias convencionais, das mídias sociais, nas principais revistas e até mesmo no exterior, essa polêmica envolvendo o professor Olavo de Carvalho e os generais. Então a gente vai debater aqui sobre isso, naturalmente dentro da nossa ótica, para que você chegue a uma conclusão, né? Não estou aqui para manipular o seu pensamento ou puxar você para um lado. Eu vou trazer aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu observo, para que você analise e veja quem está certo, quem está errado, está todo mundo errado, está todo mundo certo, só que está havendo umas pequenas divergências, pontos que poderiam ser evitados e são colocados. Há aí uma disposição da mídia de manter esse debate cada vez mais acirrado. Então, vamos conversar sobre isso e analisar do nosso ponto de vista aqui isso que realmente está dando o que falar, né? Bom, gente, como todo mundo sabe, ou quem não sabe agora vai saber, o professor Olavo de Carvalho, ele é um filósofo, jornalista, escritor, que em 1994 lançou este livro aqui, ó. Recomendo a todos, A Nova Era e a Revolução Cultural, aonde ele, em 1994, aqui, ó, bonitinho, só para registrar, tá bom? Ele já denunciava todas as ações do PT que só foram descobertas 20 anos depois com o surgimento da Operação Lava Jato. Então ele foi muito cirúrgico, preciso em todos os fatos, acontecimentos, inclusive na denúncia do Foro de São Paulo, algo que era tratado como uma teoria da conspiração. Há até um vídeo no YouTube que até hoje circula, uma entrevista, uma breve entrevista do Boris Casoy, questionando Lula sobre, na época, em 2003, a aliança entre Lula, Fidel Castro e Hugo Chávez. E Lula naturalmente desmentiu e até orientou o Boris Casoy a não mencionar mais nesse assunto, né? Portanto, a Lava Jato, o Petrolão veio e mostrou que o negócio era muito mais embaixo e já estava muito mais avançado do que aquilo que a gente imaginava. Então, repito, peço para você que não leu, veja esse livro, ele é imprescindível para você ter um conhecimento e formar a sua opinião a respeito dessa polêmica. E os militares, onde é que entram nessa história? O que a mídia está vendendo para a população? Que a direito, os conservadores, principalmente os alunos do professor Olavo de Carvalho, são contra os generais, são contra as Forças Armadas, querem desmoralizar as Forças Armadas, porque são um bando de radicais e por aí vai, né? Muito nos estranha a mídia convencional se posicionar favorável aos generais. Vide que, desde a redemocratização em 1985, nenhuma instituição foi tão agredida, tão difamada e tão caluniada pela mídia convencional do que os próprios militares. Portanto, o que acirrou esse debate entre os generais e os movimentos, principalmente os movimentos que foram para a rua colaborar com a campanha do presidente Jair Bolsonaro, foram para a rua de forma voluntária, é porque durante todo o governo Lula-petista, os generais permaneceram calados enquanto as instituições estavam sendo emparelhadas, a educação estava sendo sucateada, e os cofres públicos estavam sendo assaltados na cara dura, né? Eles estavam ali por perto. É difícil a gente não acreditar que eles não estavam vendo o que acontecia com a Petrobras, o que acontecia nos contratos da Petrobras, o enriquecimento ilícito de algumas pessoas, empresas, etc.
Então, foi automático o questionamento. Será que o general não viu isso? Será que as frases, as palavras do professor Olavo de Carvalho, elas são mais agressivas do que todos esses eventos nocivos que aconteceram e colocaram o Brasil na situação que nós vivemos hoje? E a pior de todas foi a Comissão da Verdade. Para quem não sabe, a Comissão da Verdade, verdade entre aspas, né, foi criada por Dilma Rousseff para incriminar os combatentes de 1964. E o que os militares fizeram? Simplesmente se calaram. E o mais estranho disso tudo foi ver pessoas como Cátia Abreu e Gleisi Hoffmann em defesa dos generais. Exatamente. Eu e você nascemos para ver isso. E a partir do momento que essas inter-relações elas foram ganhando cada vez mais afinidade, os questionamentos eles só aumentaram. Toda essa polêmica envolvendo o professor Olavo de Carvalho e algumas figuras do governo e das Forças Armadas foi por causa de uma declaração muito polêmica do general Mourão, que defendeu o desarmamento civil dos venezuelanos que estão morrendo atropelado de tanques, a tiros lá na Venezuela. E logo depois veio defender publicamente que o aborto era uma escolha da mulher. Logo depois o general Santos Cruz veio a público afirmar que as redes sociais precisariam ser disciplinadas, remetendo o Educa Rede, entre aspas, da Dilma Rousseff, que ao observar o início do fenômeno das redes sociais em oposição ao seu governo, tentou mapear indivíduos para cercear a sua opinião enquanto cidadão. E a coisa ganhou um upgrade quando o general Vilas Boas veio a público e falou tudo aquilo, né, que o Olavo de Carvalho era o Trotsky da direita e uma série de coisas. Para quem não sabe quem foi Leon Trotsky foi um dos mentores intelectuais e políticos da Revolução Russa de 1917, e foi assassinado a mando do próprio Stalin a machadada. Lembrando que Trotsky, né, como um dos mentores da Revolução Russa, foi também responsável por mais de 30 milhões de mortos nessa fatídica revolução durante o período stalinista, e que foi um ponto fundamental para a Revolução Cubana, outra revolução sanguinária em 1959, sob o comando do ditador comunista Fidel Castro. Então, pessoal, na minha opinião, uma ofensa dessas a um cidadão eleitor que passou a vida quase toda denunciando exatamente pensamentos como trotskista e que está lá nos Estados Unidos simplesmente ministrando seus cursos online, produzindo obras literárias, como já produziu grandes obras best-seller, como O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições. No mínimo de se indignar com tais palavras. Vale lembrar que o problema não é contra as Forças Armadas, mas contra pessoas pontuais que têm grande influência nas Forças Armadas, inclusive generais, e que agora estão dentro do governo federal, e que nunca ousaram sequer mencionar uma crítica ao homem que destruiu a nossa educação, Paulo Freire. Jamais mencionaram uma nota contra os mentores intelectuais do Lula, Frei Beto Leonardo Boff, e que nos anos de 1960, 70 e 80 já entregaram aos comunistas as universidades, as redações de jornais e até mesmo a igreja. E após 5 meses de um governo conservador com pautas conservadoras, emitem opiniões contra um eleitor. Você pode dizer, Ted, o Olavo de Carvalho ele tem muitos seguidores, o que ele fala exerce uma influência muito grande sobre as pessoas, pela relação que ele tem com os filhos do presidente, até mesmo com o presidente da República, uma relação afetiva, porque o próprio Bolsonaro admitiu que poucas vezes conversou com o Olavo de Carvalho. Mas ainda assim ele é um eleitor, ele é um civil, ele é um cidadão que tem o direito de expressar a sua opinião como qualquer outro. E se os generais consideram que suas opiniões não valem nada, deixa ele falar. Porque se hoje existe conservadorismo no Brasil, se a gente, por exemplo, hoje pode falar sobre Mário Ferreira dos Santos, o próprio Olavo de Carvalho,
Nós devemos isso a essa obra literária, Nova Era e Revolução Cultural de 1994, do professor Olavo de Carvalho. Segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, denunciando a clara proposta de sexualização das nossas crianças, algo que chega a ser asqueroso. E terceiro, a Operação Lava Jato em 2013, na pessoa do hoje nosso ministro Sérgio Moro. Então, gente, os pilares do conservadorismo no Brasil estão aí. Olavo de Carvalho, Bolsonaro e Sérgio Moro. Você pode não gostar, discordar, odiar, amar, mas essas três figuras, elas não podem ser, de forma nenhuma, ignoradas em nosso país. Então, gente, se hoje a gente teve a maior renovação do Congresso Federal desde a redemocratização, se hoje a gente fez a maior limpeza na Assembleia Legislativa de São Paulo, tirando dinossauros que há anos só sugavam do nosso dinheiro, se hoje a gente vê político e banqueiro indo para a cadeia, gente milionária, intocável, se hoje a gente tem um presidente conservador, oportunidade de aprender outras obras literárias que não seja aquela reproduzida pelo MEC, que é nociva, desde 1950, quando foi criado por Getúlio Vargas, com o objetivo de centralizar a educação no Estado. Se hoje o que está acontecendo na Venezuela não está acontecendo no Brasil, nós devemos a três figuras. Olavo de Carvalho, em 1994, Jair Bolsonaro, em 2011, e a Sérgio Moro, em 2014. Amo ou odeio esses três, mas não ignore nenhum deles, porque eles já provaram do que os três são capazes. E os militares, onde é que ficam nessa história? Cabe aos militares cumprir o seu papel, defender as fronteiras, fiscalizar as instituições e manter a lei e a ordem, porque, na minha opinião, política não é a praia deles. Bom, galera, esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, lasca o curtir. Se você não gostou, escreve seu comentário, que aqui é tudo muito democrático e a gente respeita o contraditório. Só não vale ofender. Aí, se ofender, a gente apaga, tá bom? E na próxima semana a gente faz mais vídeo. Portanto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho aí para que você receba as notificações e fique por dentro de tudo que acontece de polêmico na política do nosso Brasil. Um forte abraço, fique com Deus e valeu, galera! Tamo junto!